Aí entra o principal. Ela começou a crescer, começou a prosperar, mas ainda não tinha. O que adianta eu crescer? O que adianta eu prosperar? O que adianta eu ter dinheiro se eu não conheço a Deus? Essa é a derrota, a pior derrota que você pode sofrer na sua vida. É você aprender a usar a fé que cura, que liberta, que conquista e não conhecer a Deus. Mas por que eu fui abençoado? Você conheceu o poder de Deus, só o poder de Deus, mas não a Deus. Então ela começou a desejar o Espírito Santo, começou a evangelizar. Se quiser, você pode evangelizar. A gente tem grupo de evangelismo no asilo, no presídio, no orfanato, mulheres violentadas, morador de rua, policiais, tudo que você possa imaginar, cemitério, velório, tudo quanto é lugar a gente está lá. Mas ela então começou a desejar entender. Não adianta eu enriquecer, eu ter tudo, se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não tiver Deus. Deseje conhecer a Deus e que a vontade de Deus se manifeste na sua vida, porque a vontade dele é melhor que a tua. Tem gente que está tão cego que ela tem medo de trocar a vontade dela pela de Deus. Ah não, bispo, eu quero escrever na Fogueira Santa o meu pedido, o meu desejo. Peça para Deus fazer a vontade dele na sua vida, que a principal é ele entrar em você e morar em você. Não, bispo, mas o meu marido, quer dizer, medo. Você acha que a vontade de Deus vai ser pior do que a tua? Inferior à sua? Aprenda a confiar, pessoal. Porque muita gente se perde assim. Então, eu estava falando na vigília, presta muita atenção. O apóstolo Paulo, ele dando orientação a Timóteo, que era um discípulo dele, com respeito à nossa vida, a vida do pastor. Ele estava falando de homens que começaram a pregar o evangelho querendo dinheiro. Então você vê que hoje o que mais tem é a igreja, em cada esquina tem uma igreja, é a igreja de tudo quanto é nome. Muitos que saem da igreja universal porque perderam a visão, pecaram, aí já vão abrir a igreja porque quer dinheiro. É emprego, aí sim é uma empresa. Por isso que na Universal o pastor não pode ter casa, ele não pode ter nada, ele não pode ter sonhos, ele não pode ter objetivos, ele tem que viver em função do altar, acabou, mais nada. Ele não pode desejar nada para ele. Aí o meu futuro está com Deus. Então Paulo estava passando essa orientação para Timóteo, com respeito a esses que fazem a obra. Mas essa orientação também serve para todos. Olha o que ele disse. Os que querem ser ricos. E aí o diabo distorce, aí você vê que tem gente, tem crente que fala assim, não, eu tenho medo de ficar rico. Deus me livre, se eu ficar rico eu vou perder a salvação. Abraão morreu rico. Ele é o principal no céu. Quem morre vai para o seio. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, qual é a diferença, bispo? Porque vocês estão sempre pregando para a gente crescer. Aí ela já tem 5 lojas e outros. Querer ficar rico é aquela pessoa que quer ser rica, porque ela quer ter dinheiro, ela quer ostentar. Ela quer ostentar um padrão de vida alto, ela almeja o padrão de vida do incrédulo, que está lá, que tem dinheiro, está perdido, não tem casamento, a vida é um inferno. Então quando a pessoa deseja ter dinheiro, ela busca a Deus porque ela quer ser rica, ela não quer fazer a vontade de Deus, ela não quer servir a Deus, ela quer ser servida. Então ela começa a usar a fé e prospera. Aí ela vem, agora eu vou curtir a vida, porque a vida inteira eu comi o pão que o diabo amassou, agora eu quero curtir a vida. Então ela começa a deixar de lado a Deus e se entrega só a passeios, a viagens, a curtição. Sai do altar, se perde. Deus não é mais o foco da vida dela. Está compreendendo, sim ou não?
Então ela cai em laço, daí ela vai cair em ciladas, ela vai cair no pecado, ela vai cair em armadilhas, porque ela não quer enriquecer para a glória de Deus, ela quer para a glória dela, é para a glória dela. Como eu falei na vigília, nós temos de cada 3, 4, 5 anos, cai uma geração de ricos na Igreja Universal e levanta outra. Você vê pouca gente na igreja com 10 anos, 15 anos, 20 anos, se tornando milionário, crescendo. Porque a maioria perde a visão, aí começa a querer olhar e desejar cada vez mais. Bom, antes eu precisava porque eu não tinha, agora eu tenho que ter mais para não perder. Compreende? Começa a desejar aquilo, querer aquilo e confiar naquilo. Vai se desgraçar. Porque foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Se Deus olha para você e vê que você vem ao altar, honra o altar, porque você quer ter condição de vida que Ele prometeu, comereis o melhor da terra. Ele vê que você está querendo o melhor, porque Ele prometeu. Então você quer dar uma casa para tua mãe, como o Tiago fez, você quer isso, você tem condição de fazer. Mas o teu maior desejo é que tudo que você conquiste é para que Deus seja glorificado e para você fazer a obra de Deus avançar. Então você vai ajudar a construir o solo sagrado. Quando acabar o solo sagrado, você que não quer ficar rico para si, você quer enriquecer para a glória de Deus, você vai ter uma vida farta, você vai poder construir igrejas, que nós precisamos de construção de igrejas aqui. Você vai dar de oferta sem precisar sacrificar. Mas se você quiser entrar por esse caminho, você vai se perder, que foi o caminho de Salomão. Você vê, o homem mais sábio do mundo, ele se perdeu. Olha só o que disse Salomão: fiz para mim, fiz para quem? Para mim, obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Eu fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Quem foi engrandecido? O Deus dele? Quem? E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Então Salomão perdeu a visão. Deus determinou que o rei não podia ser muito rico. O reino sim, o povo sim, o rei não, para não se perder. E Salomão, ele fez tudo para ele, mais do que para o povo, mais do que para o reino, mais do que para Deus. Não podia ter muitas mulheres, ele tinha 1000 mulheres. Então ele foi desejando as coisas para ele. Quando Salomão conquistou tudo isso, ele entrou em depressão, porque ele viu que ele fez besteira, porque ele deixou Deus. Na teoria ele era de Deus, na prática não era mais, e ele passou a viver em função dele. Então, sem Deus, ele entrou em depressão. O homem mais rico do mundo, mais sábio do mundo, depressivo. Você quer ver? E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por isso odiei essa vida. O homem mais rico do mundo, que tinha tudo que queria, passou a odiar. Quando eu tiver marido, quando eu tiver esposa, quando eu tiver carro, quando eu tiver empresa. Engano. Deus quer dar, mas realização, paz, vida, só quando Ele entrar em você e viver dentro de você, de cada um de nós. Está aqui o exemplo do homem mais rico do mundo. Eu passei a odiar a vida. Um homem que tinha tudo se tornou depressivo.
depois de ter conhecido a Deus. Por isso odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero. Fique de pé, por favor. Salomão passou a viver uma vida de desespero, de aflição, porque ele passou a fazer tudo para ele. Cuidado com os seus objetivos. Não queira usar Deus. Não queira buscar Deus pelo que Ele tem para te dar. Queira que Ele seja o Senhor da sua vida. Não confunda as coisas. Você tem que saber por que você busca Deus. Porque se você manifestar a fé na palavra, a palavra na qual você crê vai se cumprir, mais nada. Como vai ser o fim da sua vida? Quando Jesus voltar, na hora que você morrer. Já pensou? Você conquista, daqui a pouco você está aí igual Salomão, odiando a sua vida, depressivo. Você olha para tudo que você conquistou e não vale droga nenhuma. Como alguns testemunhos que nós já vimos aqui. Morre, vai para o inferno e não tem mais saída, não tem mais solução, não tem como sair de lá. Aqui você tem tempo para resolver tudo, depois da morte não. Porque assim como você viu, João, o Senhor Jesus mostrou a João os relâmpagos, trovões, terremotos do trono de Deus, são dois aspectos. Dois. Primeiro, Deus quis mostrar que Ele não é um Deus passivo, um Deus velho, um Deus caduco, um Deus sentado no trono com uma bengala na mão. Ele é um Deus todo poderoso. Então, como fazer entender o meu poder? Deixa eu usar coisas que o ser humano conhece e teme pelo poder dessas coisas. O que o ser humano tem medo? O que não dá para, ninguém consegue deter, segurar? Raios. Raio mata, destrói. Os trovões. Naquela época, então, trovão. Então, deixa eu mostrar isso. Quer dizer, o meu poder é assim. É algo grandioso, é poderoso. É ilimitado. Eu não sou um deusinho. Não sou uma religião. Segundo, revela a justiça de Deus. Você pode ser o pior pecador da face da terra. Até o seu último suspiro, você vai ter Deus como misericordioso, querendo que você se arrependa. Depois da morte, você vai encontrar um trono de justiça. Hoje você chega aqui, Senhor, tem misericórdia. Eu estava como Salomão, eu estava perdido, eu estava adulterando. Então a misericórdia dele vem na tua sinceridade, te lava, te purifica, te dá uma chance nova. Depois da morte, Senhor, depois da morte está escrito que nós vamos ter os livros. Senhor, tem misericórdia. Está aqui o livro da tua vida. Você ouviu essa palavra, você não quis, você não aceitou, você não creu, você desprezou, você teve chance. Está aqui, tudo aqui no livro. Juiz age com sentimento? Não. Às vezes até o juiz nem quer. Às vezes ele está julgando uma causa que é igual a gente. No início, quantos processos que o bispo Macedo teve que ir lá. E o juiz com raiva, com ódio igual os outros. Mas ele teve que julgar de acordo com o que estava ali nas provas. Querendo prender, teve que ir. Deus, então, depois da morte, é juiz. Juiz. Não tem misericórdia. Misericórdia é aqui. Então, revela-se a grandeza do poder de Deus, mas também revela-se a justiça de Deus. Então, não perca a sua vida buscando a Deus para ter coisas e pessoas. Porque tudo vai ficar aqui. Tudo vai passar. A vida aqui são miseráveis. Quem consegue chegar? 100 anos. Quem consegue? No normal 70, 80. Depois é eternidade.
Então Deus quer te dar tudo. Tudo que pedires em meu nome eu vos farei. Tudo, Ele não quer negar nada. Nada. Você vê, as pessoas colocam as coisas no altar, depois elas vêm dizendo, bom, agora eu tenho multiplicado o que eu coloquei. Quer dizer, Deus quis, não, você não pode ficar com isso, me dá aqui. Foi assim? Não, prova que você confia e eu vou fazer mais. Prova de novo, eu vou fazer mais. Prova. É assim, Deus não quer que você viva ali derrotado, não. Mas tudo tem que ser para Ele. A vida passa rápido. A morte vai chegar, de um jeito ou de outro. Não queira chegar diante do justo juiz sem o nome no livro da vida, porque lá ninguém vai poder te defender. Aqui o Senhor Jesus é o nosso advogado. Não, eu vejo que há sinceridade, há verdade, há desejo de mudança de vida. Então, quando você inclusive passar pelo altar, você vai passar clamando, se você quiser, claro, clamando isso, meu Deus, eu quero a tua vontade, eu quero ser teu, quero ser tu, quero ser como Abraão. Eu não quero ser mais uma pessoa rica, mais uma pessoa casada, mais uma pessoa com... Não, eu quero ser a tua imagem, eu quero ser a tua semelhança, eu quero ser usado pelo Senhor nesse mundo. De Deus não se zomba. Amém, pessoal? Então, tem gente que está aqui, que ela sabe, conhece tudo, mas rouba a Deus no dízimo, fala que é, mas não é. Vive no pecado, vive no erro. Eu não sei, não vou saber, nem quero saber, nem ninguém. Mas o dia que você chegar diante de Deus, está tudo anotado. Está tudo anotado. O que adianta você tentar? Tem gente que tenta representar. Pode enganar a gente, pode enganar outros, todo mundo ao redor, mas não tem como enganar Deus. Deus quer viver dentro de você. Deus não quer ser teu servo, não. O que você quer hoje? Ah, nessa fogueira santa você quer o quê? Tá, Deus não quer ser empregado, não. Acontece porque Ele honra a palavra que saiu da boca dele. Mas se Ele vê que eu estou querendo tratá-lo como empregado, nessa fogueira santa eu quero dobrar, nessa fogueira santa eu quero abrir outra empresa, nessa fogueira santa, tá bom, eu vou honrar a minha palavra. Mas tua vida é tua, cuida dela. Está compreendendo, pessoal? Isso é para bispo, é para pastor, é para todos nós. Não queira tratar Deus como empregado, como servo, não. Tenha temor, tenha reverência. Trate-o como Ele é, Senhor, único e absoluto, santíssimo Deus. Então, poxa, meu Deus, eu sei que o Senhor quer me dar tudo, então eu estou dando tudo também, a minha vida, minha alma, meus pecados, meus erros, minha vontade, tudo, eu quero viver para a tua glória. Me mostra como, me dirige, me conduz. E tudo que Ele fizer vai ser melhor do que o que você espera. Então nós vamos buscar isso agora, clamar isso agora. Você vai... Tem gente que tem que tirar a máscara, rasgar o coração, não sei o que você vai fazer. Você que perdeu o primeiro amor, você começou bem, igual Salomão, agora você já está assim, vivendo só para você. Faça essa, como o Bispo Macedo falou ontem, a cena dessa novela, ela expressa muito bem o que Deus espera, como é que Deus atende. São 2 minutos. Veja para a gente, e você colocar isso em prática agora. Essa mulher na novela representa Raabe, a prostituta, que não pertencia ao povo de Deus. Olha como é que é forte, hein? Quem não pertencia ao povo de Deus não valia nada. Aos judeus, aos hebreus não valia nada. Essa mulher era uma de outro povo, idólatra, prostituta, mas quando ela quis conhecer o Deus de Abraão, dela veio a linhagem do Senhor Jesus. Foi dela que foram nascendo homens de Deus, Davi, e chegou ao Senhor Jesus. De alguém que era nada, de alguém que era suja, podre para o mundo, se tornou uma pessoa tão considerada por Deus, que dela lhe fez chegar até a linhagem de Jesus. Amém, pessoal? Por favor. A história sobre Abraão, eu percebi. Eu não ouvi Deus como Abraão.
Eu não recebi a direção de Deus como ele recebeu. Tudo que eu sei de Deus é o que as pessoas falam. Mas ninguém precisou falar nada sobre Deus para Abrão. Porque o próprio Deus se apresentou para ele. Eu quero que Deus se apresente para mim também. Sumo sacerdote, Deus muda o nome de todo mundo ou ele mudou só de Abrão? Quando falamos que Deus muda o nome de alguém, significa que ele muda a essência daquela pessoa. Muda seu interior, seu exterior, toda a sua história. Todos aqueles que estão dispostos a mudar seus pensamentos e começar a agir de acordo com os pensamentos de Deus são transformados. É uma transformação tão grande que mereciam até outro nome, entende? É disso que eu preciso. É isso que eu mais quero acima de qualquer coisa. Uma nova identidade. Uma nova Raabe. Eu já não faço mais as coisas erradas como eu fazia no passado, mas isso não é suficiente. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Oh, minha querida. Ah, como é bom ouvir isso. Deus está em busca de pessoas sedentas como você. Pessoas que queiram conhecê-lo de perto. Conte conosco, Raabe. Nós ajudaremos no que for preciso. Mas esse caminho é muito pessoal. Esteja pronta, porque virão dificuldades. E você, de repente, se sentirá só. Se achará perdida, sem saída. Mas é aí que Deus se apresentará a você e mostrará quem realmente Ele é. Feche seus olhos, por favor.